Olá, queridos, graça e paz, tenham um bom dia. Hoje nós prosseguiremos com o devocional Janelas da Alma e hoje nós falaremos da segunda janela, que são os nossos ouvidos. E nosso texto base é o texto de Jeremias, capítulo 9, o versículo 21, que diz: Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Esse é o texto base. Nós também leremos aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, os versos 3 e 4. Diz assim, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E para findar, para a gente começar a refletir, Apocalipse capítulo 1, o versículo 3, diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amados, os nossos ouvidos, eles são a segunda entrada, a segunda janela que dá acesso à nossa alma. De modo que, se nós não cuidarmos desta janela, como aqui no texto de Jeremias capítulo 9, a morte pode chegar por esta janela e exterminar a todos. E como é que nós permitimos, como é que acontece esse processo onde a morte chega pela janela chamada ouvido? Quando nós deixamos de dar ouvidos à palavra de Deus e começamos a ouvir pessoas. Como o texto de 2 Timóteo diz, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentirão coceira nos ouvidos. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas não suportam a sã doutrina, tempo em que é um absurdo você defender valores bíblicos, valores cristãos. As pessoas não estão suportando a sã doutrina e por isso elas estão procurando pessoas que pensam como elas, pessoas que vivem segundo as suas próprias cobiças, que vivem segundo as paixões da carne, pessoas que vivem de acordo com a sua própria vontade, que se faz delas próprias Deus, se põe no lugar de Deus, porque elas não suportam a sã doutrina. Quando se diz não suportam, elas não conseguem ouvir, a sã doutrina. Você se identifica aí com alguma pessoa, alguma situação em que você foi falar sobre algum assunto e esta pessoa te tratou mal, essa pessoa partiu para agressão com você, ela não quis te ouvir, ela imediatamente te chamou de alguma coisa pejorativa, ela não quis te dar ouvidos, ela não suporta ouvir a sã doutrina. Os ouvidos destas pessoas estão totalmente voltados para este mundo e ao que é e o que pertence a esse mundo. Por isso, nossos ouvidos devem estar sempre atentos à palavra de Deus. E é o que o texto de Apocalipse diz. Bem-aventurado. Aqui o bem-aventurado dá sentido, ó, que alegria, ó, que bonança, ó, que felicidade.
aqueles que leem. Quão sortudos são aqueles que leem e aqueles que ouvem, que dão ouvidos às palavras da profecia e não somente ouvem, como também guardam estas coisas que estão escritas, pois o tempo está próximo. A tua palavra guardei em meu coração para não pecar contra ti. Não basta apenas ouvir, como também devemos guardar no nosso coração a palavra do Senhor. Os nossos ouvidos foram feitos para ouvir a voz do Espírito Santo. Não é assim que o profeta João, o apóstolo João, diz, através do livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, tão somente a voz de Deus. Devemos tomar cuidado, porque muitas pessoas nos assediam para dar ouvidos às suas profanações. Os nossos ouvidos devem ouvir aquilo que provém do céu, aquilo que provém de Deus. Muitos cristãos ouvem músicas seculares e não vê nenhum problema ao fazê-lo isto. No entanto, devemos sempre pôr no critério o que trará para a edificação da minha vida espiritual com Deus esta canção. Irmãos, o inferno trabalha pesado contra nós. Quem nunca passou perto de um carro de som, de uma música secular, e de repente a música está na sua cabeça e de repente você está batucando com o pé o ritmo da canção? O nosso corpo se envolve na música, na melodia. Então é importante que nós estejamos sempre alerta. Isto pode me fazer pecar, então deve ser evitado. Isto pode me levar a não dar ouvidos à voz do Senhor, então devo evitar, porque pode virar um pecado. Tudo que é pecado, tudo que está escrito que é pecado, devemos evitar, como também tudo que pode nos levar a pecar. Oremos. Pai, que os nossos ouvidos estejam sempre atentos a ouvir a sua voz. Que estejamos, ó Deus, como verdadeiros filhos e servos que somos, escravos do Senhor, sempre prontos a te ouvir, prontos a te obedecer. Ajude-nos, ó Deus, a ter cativo em nosso coração a tua palavra, para que nós não possamos pecar contra o Senhor. Nos dê força, a tua força, para rejeitarmos as propostas, as ciladas do inimigo, as armadilhas que ele faz, que possamos ter estratégias do Senhor para desviar de todas elas. Em ti somos mais que vencedores. No Senhor somos vitoriosos. Porque não há nada mais poderoso do que o Senhor. O Senhor é Rei, é Deus, é poderoso. Guarda os nossos ouvidos, que eles estejam sempre prontos e eles somente ouçam a voz do Senhor, como o Senhor mesmo disse em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Elas estão nas palmas das minhas mãos e nada e nem ninguém as arrebatará delas. Como as ovelhas obedientes que só ouvem a voz de seu pastor. Nós sejamos assim, Jesus. Ouvir somente a sua voz e rejeitar toda e qualquer
Mesmo que pareça, não sejamos enganados. Mesmo que pareça que seja semelhante, tenhamos discernimento para saber que não é a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe. Até amanhã no nosso próximo devocional. Fique com Deus.